Próxima pergunta: como a TCC confirmaria e trataria uma suspeita de TDAH em adulto? Bom, na confirmar, digamos assim, o que a gente usa é o DSM mesmo, né? O DSM-5, ele pode ali te ajudar a saber os critérios diagnósticos que a gente usa para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Basicamente, os critérios lá, a maioria é focado em criança, mas no adulto não difere muito. A gente pode ver tanto o desempenho escolar dele no passado, coisas nesse sentido, isso pode ser um critério utilizado no adulto, mas muitas vezes ele vai demonstrar os problemas só lá na frente, quando às vezes tem um real desafio, digamos assim, então ele vai demonstrar mais na faculdade ou até mesmo no trabalho. E um jeito de observar isso é comparando com a média, digamos assim, com pessoas da sua idade, com a média daquela idade, com o mesmo cargo, com a mesma função, ou com a mesma escolaridade, na mesma faculdade, assim, é ver se ele precisa de muito mais esforço do que uma pessoa comum. De muito mais esforço ou de muito apoio dos outros, ou de algumas outras coisas do ambiente, coisas nesse sentido, para conseguir fazer um trabalho que outra pessoa faz tranquilamente. Então, essa é uma maneira. E aí, junto com isso, a gente tem que avaliar porque se a pessoa conseguiu sempre no colégio tranquilamente, até mesmo na faculdade levou até ok, isso mostra que ela tem no mínimo um QI mediano, né? E aí se ela está apresentando muita dificuldade, aí você fala, poxa, mas ela tem um QI normal ou até mesmo acima, mas tem que fazer muito esforço para conseguir uma coisa que uma pessoa sem o transtorno de déficit de atenção não precisa fazer esforço nenhum. Essa é a melhor, digamos, maneira de a gente saber que aquilo pode estar acontecendo. Mas para você confirmar mesmo, é só você chegar lá, olhar o DSM-5 e ver os critérios e pronto, né? Confirmar dessa maneira. Mas como sempre, o ideal é que se busque um neurologista, no caso, né? Para que o neurologista dê esse diagnóstico final, digamos assim, que o sujeito tem ou não o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E como a TCC trataria, digamos assim, o TDAH, é basicamente ensinando maneiras diferentes de lidar com as coisas. Primeiro a gente trata, por exemplo, a autocobrança, porque muitas vezes as pessoas com TDAH às vezes se cobram demais, se acham muito incapazes e tal. Então mostrar para elas que elas têm sim uma dificuldade e que isso não tem problema nenhum, que ela precisa às vezes tomar sim a medicação, que ela precisa entender que ela tem essa dificuldade, ela tem que mudar um pouco o jeito de estudar, que ela precisa mudar o seu ambiente, coisas nesse sentido. A primeira coisa é isso, trabalhar com os pensamentos que ela tem sobre o seu desempenho, sobre a sua doença, né, o seu transtorno e coisas assim. Depois é trabalhar justamente com o ambiente e com o modo de estudar, por exemplo. Às vezes, pessoas com déficit de atenção precisam estudar em espaços menores de tempo, em vez de ficar estudando, por exemplo, por 1 hora, estudar de 20 em 20 minutos, por exemplo, 20 minutos dá um pause, 20 minutos dá um pause. Aí tem que avaliar junto com o cliente o que é melhor para ele. Então, isso é uma opção, uma maneira de você tratar. Vai depender de cada caso. Outras é mudar o ambiente, como eu disse, por exemplo, colocar caixas com o nome das coisas para que ele consiga se organizar certinho, não se perder tanto, tirar distrações, né? Por exemplo, se a gente está falando de estudo aqui, né? Tirar distrações, por exemplo, celular e tal, mas também no trabalho, né? Deixar o celular desligado e coisas nesse sentido. Então, é alterar o ambiente para que ele não se distraia, né, com o ambiente e também trabalhar com o seu pensamento e mudar o comportamento dele para se adequar ao transtorno. Ok? Espero que tenha respondido. Não sei se ficou confuso, qualquer coisa, depois você me fala.